Olá, ele é o Jardes, eu sou o Alexandre e nós somos o canal Cine Maratona. E hoje nós vamos falar sobre Kingsman, o Círculo Dourado. Oh my God, Harry. Dessa vez a gente da Kingsman tenta derrotar uma traficante muito louca que resolve infectar todo mundo e tenta fazer um acordo com o presidente. Ela libera os antídotos para melhorar essas pessoas caso ele deixe que ela comercialize essas substâncias ilícitas de modo legal. Porém, ela não contava que o presidente havia feito ProErd e quer mais que os usuários de droga se danem. Vocês já ouviram falar da ProErd? Antes de começarmos a falar sobre Kingsman, o Círculo Dourado, não se esqueça de inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos e seguir nossas redes sociais, que estará na nossa descrição neste vídeo. O roteiro de Kingsman, o Círculo Dourado, tem uma certa influência sobre o primeiro filme. Ele não inova no sentido de dar grandes mudanças e ousadia sobre alguns aspectos que a gente tinha em mente que poderia inovar, porque o primeiro filme foi realmente inovador. E esse segundo filme ele já meio que segue a mesma fórmula, né? Como a gente já havia discutido aqui antes, ele não é um filme que vai... se você já assistiu o primeiro, ele não é um filme que vai te surpreender com relação ao primeiro. Eles tentam fazer com que as cenas de ação sejam maiores e sejam mais empolgantes do que o primeiro, mas eu acredito que para muitos, inclusive para mim, assim, não funcionou, não deu muito certo. E há um certo desperdício emocional no filme. Há muitos personagens que você vai assistir ao filme e vai notar que eles são praticamente descartados, eu não vou dizer como, de uma maneira assim, ok, sabe? Não tem, parece que não fazem diferença na trama. E personagens que têm uma importância. Sim. Inclusive personagens que já foram apresentados no primeiro filme, tanto os antigos como os novos, né? Você não tem, os novos principalmente, você não tem muito tempo para conhecer eles. E alguns realmente são mínimas participações. Era para esses novos personagens a gente se apegar, a gente criar uma relação. Uma coisa que incomodou muito a gente é que houve um grande destaque, um personagem que não tinha nenhuma expectativa e não tinha nenhuma previsão sobre ele, que era para ser só um refém, e ele tomou parte do filme, ele tomou uma parte muito importante do filme, na verdade, uma parte decisiva, e até teve uma cena super desnecessária de ação. É o Elton John, no caso. O Elton John. Ele acabou tendo mais destaque ainda que o personagem do Channing Tatum, por exemplo. Ele era pra ser ele mesmo e ele acabou sendo alguém que ele não é. Foi uma coisa meio forçada, umas cenas assim. Ele é o alívio cômico do filme, realmente tem umas cenas engraçadas, mas tem outras assim que é meio difícil você... No geral, eu particularmente não gostei muito da participação dele. Poderia ter explorado outro ator com grife, né, do filme pra isso, né? Enquanto o Channing Tatum tá lá na cama, né? Enfim. Bom, agora abordando mais a parte técnica assim do filme, né? O que destaca, assim como no primeiro, é as cenas de ação, né, do filme, é o trunfo do filme, como sempre. Nessa sequência está um pouco mais trabalhada, não trabalhada assim, tá um pouco, eles quiseram fazer algo maior, né, com novas armas, Na verdade, assim, teve algumas inovações com as armas, os gadgets, né, que poderiam ser explorados. Assim, apesar disso, as armas é a inovação deles nas cenas, sim. Porém tem algumas coisas assim que incomodou um pouco, que é aquela coisa de tirar o coelho da cartola, sabe? Tipo, eles estão em uma situação assim que, vai dar merda. E eles tiram uma arma assim do nada e que sempre resolve o problema. E isso repete algumas vezes que meio, pra mim, assim, ficou aquela sensação de tipo, eu nem me preocupo, porque daqui a pouco eles vão tirar uma arma e vai resolver tudo, sabe? Teve uma cena lá que acho que todo mundo ficou tenso da cena da luta com os cachorros, né? Sim. Que praticamente não havia solução. Não só essa, como a do teleférico,
do tiroteio na casa, sabe? Acho que o relógio é o melhor argumento. A ambientação também do filme é bem parecida com a do primeiro, né? Exceto quando eles chegam lá na Station, que aí já muda pra uma coisa mais country, mais... Dos dois, assim, de todos os temas, o negócio da vilã, né? A ambientação da vilã é o mais legal, assim. Tem uma vibe meio lanchonete antiga. Isso, é muito legal. I'm gonna show you. Say goodbye to the Kingsman. Uma cena nojenta no filme, que é a cena do hambúrguer, que ela deveria, ou pelo menos no senso comum, ou enfim, envolver um pouco mais de sangue. É justamente isso, é a ausência de sangue, né? Porque eu sei que é por causa da classificação indicativa do filme, mas em algumas cenas tem muito sangue e outras nem tanto, aí fica aquela coisa estranha, né? É uma desproporção. A gente estava discutindo antes a cena do pessoal que estava com os efeitos da infecção, do envenenamento. Elas sangue, quando morrem, sangram o rosto inteiro e tal. E falta só cair o olho, né? E outra cena que deveria envolver sangue já não tem. Exato, a cena do chicote, corta a pessoa no meio, a pessoa não sangra nada. Então, existem duas cenas em particular que me chamaram muita atenção. Duas técnicas, na verdade, em particular, que chamaram muita atenção. Uma inovadora e uma não muito inovadora. A inovação que eu vi no filme foi sobre uma cena bem provocante e que deixou o cinema todo quieto, né? Causou uma certa, assim, vergonha alheia. Um constrangimento em todo mundo. É uma construção de uma cena sexista, em que ele é obrigado praticamente a trair a namorada para salvar o mundo, de certo modo. E assim, cara, essa cena vale ouro. É uma cena muito corajosa do filme. Eu ainda tenho minhas dúvidas, ainda não sei se eu gostei, se eu não gostei, eu achei estranho. Exatamente por isso que essa cena é boa. Enfim, eu não sei se é boa, mas enfim. Eu achei uma cena muito corajosa. E a outra cena que em particular é dentro da briga do bar, naquela cena do bar rústico, todas as técnicas, toda a técnica utilizada dentro de câmera, dentro daquele bar, perseguiu os objetos e deu uma trama melhor na cena no quesito da ação. É a mesma coisa que a gente já viu no Kingsman, o anterior. A gente vê agora no Círculo Dourado, só que com um aproveitamento talvez até um pouco maior pelo investimento, né? Poderia, né, ser mais inovador, porque isso é uma coisa que a gente já viu, né, no primeiro filme, né? O filme não é bem para ser levado a sério e tudo mais, mas ele tem pontos muito interessantes que a gente leva a sério sim, que tem que ser levado a sério sim, que esse close, essa aproximação de cena em que a gente consegue ver as cenas de ação e se empolgar com ela, se sentir dentro dela e principalmente ser muito bem aproveitada no 3D, como eu já falei anteriormente, isso é muito importante no filme, né? Bom, só para finalizar agora, só queria destacar em questão das atuações, né? Pra mim, a melhor atuação do filme foi a Julianne Moore, que ela é uma vilã excepcional, assim, ela tem uma calma no falar, assim, como se ela não estivesse falando nada de errado, sabe? Ela fala numa leveza e numa sutileza, assim, que é muito... Toda vez que ela aparecia, assim, eu ficava, sabe? As melhores cenas dela. Eu achei a interpretação dela muito boa. Bom, gente, no geral é isso. O Kingsman, a sequência do Kingsman, ele é um filme divertido, porém que segue a mesma fórmula do primeiro e aí não introduz muito bem os personagens novos, né? O defeito do filme é não inovar, tanto quanto a gente esperava, mas ele é um filme assim, muito divertido de ser assistido, é um filme que vale a pena, vale o ingresso. Ele diverte principalmente aqueles que não são tão exigentes, né? Sim. Se você gostou do primeiro, você vai gostar muito do segundo também. E é isso então, gente. Nós gostamos do filme, né? É sim, só... Mas eu ainda prefiro o primeiro. Claro, você prefere o primeiro. Eu ainda estou em dúvida. Bom, gente, é isso então. Vá ao cinema, assista o filme, tire suas conclusões e deixe nos comentários o que você achou, se você concorda com a gente. Se você não concordou com nada. E deixa o like aí no vídeo, viu? Isso aí.